Olá, boa noite, estudantes da doutrina, bem-vindos. Como é bom estar aqui com vocês nesta noite de hoje para mais um momento de estudo, desta vez o livro Os Mensageiros, o capítulo número 2, com o título Anicete. Vamos então conhecer aquele que será o orientador de André Luís ao longo deste livro e vamos ver o que é que esse momento em que André também conhece Anicete nos reserva e que ensinamentos nós vamos retirar deste encontro. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje e, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece. Por isso, eu vou pedir a todos que possam ir achando uma posição confortável, ir respirando fundo, fechando os olhos e vamos escutar o nosso irmão Felipe. Amado Mestre Jesus, atravessado o dia de hoje, nos turbilhões da vida, é neste momento solene que encontramos a paz necessária ao refazimento das nossas energias. É nas letras destes livros que encontramos o teu sábio conselho a Pedro, quando exortava já para chantar as ovelhas. A ti te rogamos, Mestre, uma vez mais, que a tua paz e que a tua luz esteja conosco, que seja o guia seguro para que as nossas esperanças num aprendizado melhor se possam traduzir em bênção que transportamos para o dia de amanhã, como o agricultor transporta a pequena semente plena de fé, de que lá dentro existe uma árvore frondosa, pronta a frutificar. Assim também é o nosso vaso, jardim interior plantado pela mão amorosa de Deus, pronto a frutificar, aguardando apenas o concurso da nossa boa vontade, da nossa coragem, da nossa perseverança, em trazer o bem como bandeira que alimenta não só os nossos pensamentos, como molda também os nossos sentimentos e faz com que nossas mãos trabalhem no chamado da última hora, para que também um dia possamos dizer humildemente: obreiro de Jesus, eu sou, apenas pela alegria de trabalhar. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus.
Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Felipe. Obrigada, amada. Então, agora nós iremos partilhar. Deixa eu só parar de partilhar a música. Nós iremos iniciar nosso estudo. Só preciso organizar a minha tela. Como sempre, fica aqui uma loucura. Como nós fizemos na semana passada, à medida do estudo, nós vamos receber umas prendas dos nossos irmãos para nós. São apenas pequenas mensagens para que nós possamos guardar aí no coração, bem? E antes de iniciarmos a leitura, nós iremos ouvir o Emmanuel, quer dizer, vocês vão ouvir a mim, mas com a mensagem de Emmanuel, intitulada Progresso. Seja a prova qual for, não desistas do bem. Ao termo de um caminho, outra estrada aparece. Em seguida a um fracasso, há sempre um recomeço. Problema resolvido, dá lugar para outro. Faz o melhor que possas. Trabalhe e segue adiante. Ninguém foge ao progresso, conforme as leis de Deus. Está no livro Assim Vencerás, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Foi lançado, editado no ano de 1978. Agora sim, com a nossa querida Dona Maria, nós vamos ouvir o capítulo de hoje. Então, do livro Os Mensageiros, vamos ler o capítulo 2, Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu no olhar. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos por nossa vez, o grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores, amigos, conhece o nosso estimado Aniceto. Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou, informando amável. E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversei a respeito com o ministro Ginésio. Não tenho dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de imprescindível grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrara-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado. Além disso, certo da minha volta à carne, um futuro talvez não distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me toda a sublimada esperança, iluminava-me os sentimentos.
aquele desejo ardente de colaborar em benefício de outros, que Narcisa me acendera no íntimo, para se encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia, sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anónimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade por meio do serviço às criaturas. À noite, fui procurando por Tobias, sempre generoso, traduzindo-me a confortadora existência do ministro Ginésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamentalmente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se contorceria em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso luzeiral. Recebemos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideias sacrosantes, tantos. Muito sereno recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares impetuosos e indigadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André, está pronto e disposto, adiantou o amigo. Carinhosamente, Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho afeto à nossa responsabilidade aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, comprometendo-nos mutuamente a calar toda a espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui num curso de extensão de velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal, dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações. Interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda a possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências
descabidas de nossa personalidade inferior, identificando-me a surpresa. Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. Há intensa atividade de instrução. Necessário a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos, especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiros, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ansejo de aquisição de conhecimentos, outros que transcendem a paisagem da realização que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam do nosso concurso fraternal, como também o favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o, sob a condição de não perder tempo na melhoria da educação de mim mesmo. Desse modo não preciso alongar-me. Noutras considerações, creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo os seus nobres programas, respondi, comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionómica de quem atinge a solução desejada e continuou. Pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminha o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei
para que André seja unificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos. E logo em seguida a Tobias. Despedimos alimentando novas esperanças. Muito bem, obrigada, Dona Maria. Que interessante, hein? Eu também confesso que, Felipe, foi necessário ler o capítulo algumas poucas vezes para que eu pudesse entender. Mas, um resumo muito rápido, porque nós iremos nos colocar, nos direcionar a um tópico desse capítulo, é a questão de que, no último capítulo, André conversou com Narciso e descobriu ali que estava um pouco entediado, não é? É uma nova fase da vida dele, e ele foi até Tobias e disse para ver se Tobias podia ajudá-lo a encontrar uma nova tarefa. Tobias o levou para falar com Aniceto, e nós vimos aí que foi como se fosse uma entrevista de emprego no mundo espiritual. De 50 lugares, 3 estavam vagos. E Aniceto explica, muito interessante, eu achei o máximo, que entre os colaboradores do trabalho tinham médicos, engenheiros, tinham várias outras profissões e tinham até donas de casa. Então, o trabalho, ele é sempre, sempre bem-vindo. Nós todos temos o nosso lugar para trabalhar, para poder doar, para poder aprender, não é? Todos juntos, independente da nossa colocação. E ele também fala que eu também achei o máximo que o professor, ele aprendia mais, ele ganhava ao ensinar. Por quê? Porque quando a gente ensina alguma coisa, cada vez que a gente ensina e repete, a gente acaba aprendendo mais. Então, é muito, muito fantástico a organização, não é? Como eu disse, nós iremos nos focar na questão da instituição do homem novo. Então, eu vou pedir aí para vocês lerem só essa partinha novamente, para que nós possamos fazer aí o highlight do que foi dito nessa parte. Ana, você quer ler para a gente? Sim. Oi, o que eu fiz aqui? Aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda a espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal, dentro do mecanismo hierárquico das nossas obrigações. Interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Nós vimos que quando o André iniciou o livro, ele já falava que ele já não tinha mais tempo para conversinha, não é? Ele já não tinha mais tempo para isso. Nós estamos vendo que o nível, não é, que nós estamos lidando agora neste livro, os espíritos, são completamente diferentes dos irmãos que nós vimos no livro anterior, não é? Agora eu vou fazer o seguinte, eu não sei se quem está em casa consegue ver. Eu vou lançar para vocês uma pergunta e eu vou pedir para que vocês possam responder para mim. Vê se aparece para vocês. Aqui apareceu. Então, Sim. Não sei se apareceu para vocês. sim, a minha também apareceu. Foi. Aí vocês só têm que responder. Não está valendo nada. Todos responderam? Sim. Sim. Deixa eu ver. Aí, boa. Então, a questão é o serviço de Jesus. Qual seria a maior qualidade de um servidor de Jesus? Seria ter o tempo livre? Seria ter a humildade? Seria ter a indulgência? Ser indulgente para com o próximo? Ou um alto nível intelectual?
Nós vamos guardar essa pergunta, porque essa pergunta não vai ser respondida por mim. Tá bem? Nós vamos continuar lendo, fazendo umas leituras até o fim do estudo, e eu acho que todos nós iremos ter a resposta. Tá bem? Guardem essa pergunta. Muito bem. Eu vou pedir para vocês fazerem agora, nós vamos ler a resposta à pergunta da questão 625 do Livro dos Espíritos, e nós vamos discutir esse... Desculpa, eu estou tentando parar de dizer a palavra discutir. Nós vamos analisar a resposta em grupo, tá bem? Então, se a senhora Júlia quiser ler para a gente a pergunta. Sim, sim. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, e têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem, sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão de apresentado como leis divinas, simples, leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Muito bem. Então, nós vimos aí que Aniceto explicou para André qual que era o perfil do trabalhador ideal para aquele local. Aí nós nos perguntamos aqui, nós, encarnados, se eu fosse me espelhar em alguém, eu gostaria de me espelhar em alguém melhor do que eu, para que eu possa me melhorar. E se nós formos ver quem seria o mais perfeito dos seres para que eu possa me espelhar, e o Espírito de Verdade responde, Jesus. Mediante a resposta que nós temos, que continua a resposta, se nós pararmos por alguns segundos e pensarmos como que foi Jesus, ele era tão rico e inteligente que para explicar as coisas, para nos explicar as coisas 2000 anos atrás, ele se usava de parábolas, para que nós pudéssemos entender a complexidade das coisas que ele tentava explicar. Mas não só, ele nasceu em uma família humilde, mesmo sendo quem era, ele nunca deixou de trabalhar, todos os dias para ele era um dia de trabalho, ele não reclamava, ele não falava mal de ninguém. Ele era sempre agradecido pelo que lhe era oferecido. Humilde, companheiro. Soube ouvir, soube falar. E mesmo quando ele estava sendo condenado, injuriado, criticado, ele não se rebelou contra os outros, ele se recolheu e continuou servindo. E tem um livro de Emmanuel, desculpa, porque nós estamos, eu não sei porquê, nesses estudos, né, tá vindo muita leitura de Emmanuel. E eu prometo para vocês que não é intencional, é mesmo que vai aparecendo. Que diz que continua a sua estrada. Não pare para discutir, não pare para bater boca, você tem que continuar o seu trabalho. Segue adiante. O que vocês acham? Sim. Sim, é mesmo. Jesus não há mais ninguém mais perfeito que ele, na minha opinião. Trabalhador, amigo, é assim. Eu emociono-me sempre a falar nele, não sei porquê. Ah, mas nós sabemos. Sabe, eu sei. Emociono-me sempre. Quando há uma coisa com a palavra Jesus, toca-me, no fundo.
no fundo mesmo. Ele Mas não é ama. de agora, não é de agora. Não sei, parece que é um amor, não sei, não tem explicação. É uma coisa que conforta-me, não é mau para mim, é bom, mas é um sentimento tão, tão fundo, que não tenho palavras para exprimir. Que bom, minha irmã. Que bom. Puderam todos nós poder sentir esse sentimento, não é? Sinto. É. Muito bom. Obrigada pelo seu testemunho emocionante, não é? E falar do mestre para a gente é sempre uma dádiva. Nós, às vezes, nos ponderamos para poder falar sobre o trabalho do mestre, porque às vezes eu, pelo menos, às vezes não me sinto à altura. Não é? É uma tarefa, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Mas é de boa vontade, é de coração. Com certeza. É. Obrigada, dona Júlia, pela partilha. Não. Felipe, Mada, Ana, Dona Maria. Sim, de facto, ele foi-nos dado como modelo e guia e disse-nos uma coisa que é muito importante, que ele seria a porta. Então, nós temos que transpor, não é transpor no sentido de ultrapassar, mas é, no fundo, deixar, como dizia no texto anterior, todas aquelas coisas antigas que nos dão as gordurazinhas acumuladas e que não nos deixam traspassar aquela porta chamada Jesus. E ele, de facto, é um modelo principalmente pela indulgência e pela paciência que tem para connosco, que repetidamente vamos cometendo os mesmos erros ou vamos ignorando repetidamente as mesmas lições, e ele, de forma indulgente e paciente, aguarda que um dia nós possamos ser capazes de ouvir a sua voz. Mesmo. Muito. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Bem, eu realmente é como Dona Júlia e tu estavam a dizer que falar de Jesus às vezes parece quase que impossível conseguir falar deste amor e deste grande amigo que nós temos do nosso coração. E Jesus que nos acolheu desde o início como irmãos queridos a precisarem de amor, e nos acolheu com essa missão, prometendo ao Pai que não perderia uma só das suas ovelhas, que somos nós. E no momento em que ele decidiu vir à Terra para nos deixar mais concretamente o seu exemplo, toda a Terra se cobriu numa explosão de amor maravilhosa que envolveu todos os planos da vida, todas as dimensões. E falar do seu exemplo, do seu amor, da sua humildade, do seu carinho, dos seus ensinamentos, é tão bonito, mas é tão difícil aplicar os seus ensinamentos na nossa vida, e por isso nós temos aqui o exemplo de Aniceto a dizer: este serviço é exigente, estás preparado para aceitar este serviço? Olha que as características têm que ser estas. Não comprometemos, ele diz, comprometemos-nos mutuamente a calar
as Vai dar queixas, as as reclamações. reclamações. Exclamações. Não é? Isso é o que nós mais fazemos, pelo menos no nosso trabalho. Ou não temos as condições perfeitas para trabalhar, ou estamos cansados, ou trabalhamos muitas horas, ou não temos suficiente tempo para descansar, ou para fazer para os nossos momentos de lazer, ou para estudar outros assuntos que nós gostaríamos. Mas este serviço é o que ele diz, é o encher essa taça vazia, e ele enche essa taça vazia com o auxílio ao próximo. Aprendeu isso com Narcisa, e agora com esta nova possibilidade de serviço ainda mais vai enriquecer o seu coração, e isso é o que nos enriquece também. É a felicidade de servir ao próximo, de auxiliar, de amar, e essas potencialidades do amor vão crescendo em nós. E eu acho muito, queria referir aqui, porque acho importante a forma como a Anissete terminou aqui uma das suas falas, em que ele diz que consideramos que toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Então, quando o agradecimento vem primeiro, a gratidão pela oportunidade de servir e de construir algo a favor de todos, quando isso está presente no nosso coração, todas essas pequeninas coisas que nos fariam reclamar anteriormente, elas desaparecem. Porque a alegria de ser útil é muito maior. E para além de que se liga a nós toda uma felicidade de amigos que partilham esse mesmo sentimento. Então esse sentimento no nosso coração cresce ainda mais, porque é partilhado por muitos irmãos. Então acho que é isso. Obrigada. Fazer sozinho é bom, e quando é partilhado ainda melhor. Mesmo, mesmo. Muito bem, obrigada a todos depois. Agora nós vamos ler uma leitura adicional. Eu vou pedir desculpa a vocês, hoje nós estamos aqui um pouquinho explodindo no horário. Vou tentar o máximo. Muito bem. Mada, quer ler, por favor? Sim, posso ler. Quem serve, prossegue. E esta leitura está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, isto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda a parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir
e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Graças a Deus. Olha que bênção. Obrigada, amada. Vamos continuar. Muitas leituras hoje, eu peço imensa desculpa, mas às vezes o estudo é assim, mas nós estamos quase no fim, tá bem? Felipe não leu ainda. Você pode ler para a gente, Felipe? Pode ser. Então, isto está no livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e é o capítulo Porta de Luz. O Espiritismo que lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo. Espiritismo que lhe consola e esclarece. Ensina-lhe que felicidade é moeda cujo sonido somente produz festa íntima, quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem, nas sessões especializadas, dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque suas possibilidades a benefício dos sofredores, nas sessões especializadas, e granjeará um crédito de bênçãos que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, médium de um pai, se fez o doce irmão de nós todos, milénios afora. Por Manuel Filomeno de Miranda. Obrigada. Se não se importam, eu gostaria só de ler um bocadinho antes dessa parte deste mesmo capítulo, se pudesse. Vai, pode ir. Espera aí, que eu vou só buscar o capítulo, porque este capítulo fala sobre a mediunidade socorrista, mas fala também de todo o auxílio que nós podemos prestar, então eu gostaria de reforçar essa parte. Então ele diz: examinando quanto você gostaria de receber auxílio, se ele estivesse, pense nos que lá estão e não demore mais em discussões inócuas ou em desculpismo injustificável. Corra ao socorro deles, os nossos companheiros na dor, iludidos em si mesmos, e abra-lhes a porta de luz da oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e, mesmo sofrendo, atenda a estes que sofrem mais. Não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes sim desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência da sua fé, o valor do seu devotamento, a expressão da sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora necessitam de paz e libertação, e Jesus precisa de você para tal mistério. Não lhes atrase o socorro, nem demore sua doação. Possivelmente você já esteve ali antes, talvez seja necessário estagiar por lá. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no vale de sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. Então. Obrigada, amada. Vamos guardar a mensagem no coração, que é por isso que essas mensagens vêm até nós, não é? Do nosso estudo. Eu ia fazer a leitura da leitura Decisão, o capítulo Decisão e Vontade, do livro Rumo Certo. Eu não vou ter tempo, mas eu vou pedir a vocês que vocês possam ler no horário que vocês tiverem, tá bem? É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Decisão e Vontade. E nós vamos deixar as referências que foram usadas na noite de hoje para todos vocês, se vocês estiverem assistindo aí no YouTube, vocês possam depois acessar. E eu vou deixar o meu muito obrigada
a todos que participaram do estudo hoje, a todos que nos assistem aí de casa, e pedir que Deus traduza o meu agradecimento a todos vocês em renovadas bênçãos de alegria e paz. Assim Vou seja. passar o microfone e vou pedir, talvez que a Madalena aqui faça a leitura para poder fazer uma prece de encerramento, e assim nós iremos encerrar os nossos estudos dessa noite. Querido e amado Mestre Jesus, obrigada, Senhor, novamente, por esta abençoada oportunidade de aprender, por esta abençoada oportunidade de, em grupo que uniste, sentirmos os teus ensinamentos no nosso coração. Amai-vos uns aos outros, deixaste-nos esse maravilhoso ensinamento. Nos afirmaste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Auxilias-nos, Senhor, até hoje a compreender essas palavras, a compreender os teus gestos sublimes de amor. E ainda permanecemos distantes desse sublime ensinamento. Querido amigo, conduz-nos os passos, continua seguindo conosco, para que possamos, neste novo caminho que traçamos, aplicar finalmente o teu amor nos nossos gestos de cada dia, em todas as nossas realizações, colocar amor nas nossas palavras, colocar bondade no nosso olhar, colocar afeto nos nossos gestos para com o próximo, colocar o perdão no coração, a indulgência para com as faltas do próximo, que está tão ainda no direito de errar como nós, que caminhamos na mesma fase evolutiva, ainda tão distante da perfeição. Não exijamos do próximo aquilo que nós mesmos ainda estamos distantes de poder dar. Aceitemo-nos com amor e sigamos juntos trabalhando na obra do nosso Senhor, Cristo amado, Jesus de Nazaré. Sigamos, meus irmãos, alimentando esta presença divina no nosso coração. Sigamos em paz e que assim seja. Obrigada a todos vocês. Nós vamos nos comprometer aqui estar na semana que vem, se assim Deus o permitir. Um beijo no coração. Uma boa semana a todos vocês.